Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nosso objetivo é ter todas as respostas e nenhum problema, mas você não vai conseguir isso. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Muito obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo ensinar a palavra e fico feliz que você ame ouvir a palavra. Sabe, eu tenho falado nos últimos dias sobre confiar em Deus. E agora chegamos ao nosso ensinamento final sobre este assunto, ou pelo menos por enquanto. E uma das maiores perguntas que as pessoas fazem é simplesmente esta aqui: se Deus é bom, então por que as pessoas sofrem? Especialmente, se Deus é bom, então por que as pessoas boas sofrem? Parece que às vezes as pessoas más prosperam, enquanto as boas têm provações e tribulações, mas a Bíblia nos diz no Salmo 37, não se preocupe com os malfeitores, pois em breve eles serão cortados como a erva. E sabe, eu vim a entender algo apenas nos últimos 2 anos, que eu acho que eu realmente nunca entendi antes, é que a prosperidade, coisas, dinheiro, sabe, certamente podem ser bênçãos de Deus, mas isso não significa necessariamente que tudo que esta pessoa está fazendo é certo. De fato, o diabo pode abençoar as pessoas. Se você olhar para trás, quando Jesus estava sendo tentado no jardim, não foi no jardim, mas quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, uma das tentações foi que o diabo levou a um alto monte, ele mostrou todas as coisas que o mundo tinha a oferecer. E ele disse: se você se curvar e me adorar apenas uma vez, eu darei tudo isso a você. Porque foi entregue a mim e eu darei a quem eu quiser. Assim, Adão e Eva entregaram a sua autoridade no jardim. Eles a deram à serpente e, sabe, ele pode. Sabe, há muitas pessoas perversas que realmente tem muitas coisas, e aprendi isso porque estava conversando com o pastor Jack Hayford, que já foi para casa para ficar com o Senhor, a respeito de um certo ministro que estava ensinando algumas coisas que não estavam certas. Eu disse, mas o ministério dele é tão abençoado. E ele disse, as bênçãos naturais não são um sinal de que alguém está fazendo tudo certo. E então, acho que é bom lembrar disso. E ter problemas não significa que você está fazendo as coisas erradas. A Bíblia diz que os justos sofrerão, que seremos perseguidos por nossa fé. E ninguém gosta disso, mas eu estava sentada lá atrás e eu disse, por que as pessoas sofrem? E David disse, porque elas precisam. Eu disse, vou dizer a elas que você disse isso, tenho certeza de que elas vão gostar. Mas, sabe, a verdade é que nós precisamos disso. Por várias razões, para entender o que as outras pessoas estão passando, como é realmente passar pelo que elas estão passando. E Hebreus 5, 8 e 9, para mim, é uma maravilhosa prova disso. Diz assim, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência ativa especial por meio do que ele sofreu. Então, como alguém que nunca foi desobediente poderia aprender a obediência? Bem, ele aprendeu o lado prático do quanto custa passar por isso, sabe? E pela sua completa experiência. Às vezes, quando você está passando por algo, não é para nenhum outro propósito além de obter experiência. Sabe, como posso realmente ter
empatia com as pessoas que estão sofrendo, se na minha vida eu só tenho alegria e uma bênção após outra e nunca tiver nenhum problema? Quando alguém me diz que foi abusado sexualmente quando criança, eu sei o que eles passaram. Mas se alguém me disser que o seu filho morreu jovem, ainda posso ter empatia dada por Deus, mas eu não sei ao certo como foi, porque isso não aconteceu comigo, sabe? E Deus quer que nós, quando as coisas acontecem conosco, Deus quer que as usemos para ajudar outras pessoas. Essa é uma das formas pelas quais podemos bater na cabeça do diabo, pegando tudo que ele jogar em você e usar isso para ajudar uma outra pessoa. E sua experiência completa o tornou perfeitamente equipado. Ele se tornou o autor e a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe dão ouvidos e o obedecem. Então, eu vim a entender o valor da experiência. E como cristãos bebês não temos essa experiência. Então, a primeira coisa que alguém quer saber quando você se candidata a um trabalho é quanta experiência você tem. Estão mais interessados nisso do que em sua formação? E assim posso sublinhar toda a minha Bíblia, pôr estrelas ao redor dela, e isso não significa que eu a conheça. Nós não sabemos nada até que tenhamos que usá-la e vê-la funcionar em nossas vidas. E assim, um dos maiores lugares do mundo para confiar em Deus é quando você ou alguém que ama ou conhece está passando por algo que simplesmente não parece fazer nenhum sentido. E não estou dizendo que é Deus quem envia estas coisas. Elas são obras do inimigo, mas às vezes Deus não as remove tão rápido quanto gostaríamos, sabe? Porque ele obtém algum benefício disso. Veja, o que José disse a seus irmãos? O que vocês quiseram usar para o mal, Deus planejou para o bem? Deus tinha um plano para usar José para salvar sua família no tempo da fome. Mas ele não entendia por que o que estava acontecendo com ele, até que ele finalmente viu o final do plano e o que Deus tinha em mente. Então, os comentários que ouço e muitas vezes espero que eu responda são: Deus causa sofrimento, Deus permite o sofrimento. Bem, se Deus é soberano, então por que ele não para o sofrimento? Porque Deus permite fome, abuso, doença e milhares de outras condições que causam sofrimento? Porque as crianças pequenas sofrem com câncer? Porque os bons às vezes morrem jovens? Porque perdi meu emprego e toda a minha aposentadoria? Porque o meu filho morreu? O porquê pode levar uma pessoa à insanidade? Eu costumava ser uma grande pessoa dos porquês. Por que Deus? Por quê? Quando, Deus, quando? Paulo disse em 1 Coríntios 2:2, resolvi nada saber entre vocês senão a Cristo e este crucificado. E sabe, Paulo era um homem muito inteligente e tenho certeza de que ele pode ter começado a tentar entender as coisas também. E assim ele fez essa declaração: eu decidi não saber nada além de Cristo e este crucificado. E você não pode ter fé se tiver todas as respostas. Você tem que ter perguntas sem respostas a fim de obter fé e desenvolver essa capacidade de confiar em Deus em meio a situações difíceis. Bem, se eu tentasse responder essas perguntas e outras semelhantes, eu teria que começar com um eu não sei. Mas eu sei que Deus é bom. Então eu escolho me concentrar no que eu sei e não no que eu não sei. Porque para cada coisa ruim que está acontecendo em algum lugar, há milhares de outras coisas boas que estão acontecendo. Mas as pessoas parecem ampliar apenas o mal. E sabe, eu estava pensando, eu achei isso realmente muito interessante. Não tem uma escritura que prometa que nunca teremos dor ou dificuldades.
Não encontro uma. Mas tem muitas escrituras nos prometendo redenção e restauração. E é isso que é tão bom. Deus, ele me restaurou de algo que realmente era horrível. E somente Deus pode fazer isso. Ele trabalhou bem com isso. Então, como posso olhar para trás e dizer, bem, eu gostaria que isso não tivesse acontecido, eu teria uma vida boa se não tivesse acontecido? Não, eu tenho uma vida melhor porque isso aconteceu. Mas você tem que ter uma atitude adequada em relação às provações, dificuldades e coisas que você não entende. E se pudermos só tirar da cabeça que temos o direito de entender todas as coisas. Bem, por que Deus? Por que bem? Se você se sentir melhor entrando num quarto e gritando por que Deus, por quê, batendo em seus travesseiros, faça isso. Mas saiba também que quando você entrar lá, você pode sair sem a resposta. Às vezes podemos pensar que temos a resposta certa, é algo que nos acalma, mas então nós descobrimos que estávamos errados afinal. Passei meus primeiros anos do meu relacionamento com Deus perguntando o porquê, até entender que minhas perguntas estavam afetando negativamente o meu relacionamento com Deus. Se você quer crescer na fé, então em algum lugar ao longo da linha você tem que parar de perguntar porquê e tentar entender tudo. Quantos aqui são pessoas do tipo porquê? Eu amo quando vocês não querem admitir algo. Aposto que se eu dissesse quantos querem uma bênção financeira, vocês levantariam a mão? Sabe, todos os anos em que meu pai estava abusando de mim, eu orei para que Deus me livrasse. E ele não livrou. Eu finalmente obtive alguma resposta, mas ainda há partes que eu simplesmente não entendo. Provavelmente nunca vou entender, sabe? Minha mãe poderia ter ajudado na situação, mas ela era muito covarde para fazer algo a respeito, então. Eu fui para outros parentes, eles não quiseram se envolver, então, sabe? Os seres humanos têm muito poder, porque temos o livre-arbítrio. Podemos contribuir para algumas coisas terríveis por medo e por outras situações. Sabemos que Jesus sofreu. Ele sofreu rejeição, ele sofreu abandono, decepção com as pessoas, injustiça, dor física. Ele sentiu que Deus o havia abandonado. Às vezes pensamos, Deus, para onde você foi? E até Jesus na cruz disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sabia em seu espírito que ele não havia sido abandonado, mas, em sua humanidade, ele sentia que havia sido. Mas aqui está o que tiramos do que Jesus passou. Não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades e responsabilidades pelos ataques da tentação. Mas temos alguém que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós o somos, mas sem pecar. Então veja, agora começamos a ver o porquê. Talvez Deus não tenha nos dito o porquê aqui? Bem, por que depois de pedir a Deus 3 vezes para não fazê-lo beber o cálice do sofrimento, Deus lhe disse não? Bem, agora temos um sumo sacerdote que entende tudo aquilo que nós estamos passando. Não há nada que você possa passar que ele não tenha passado ou não o tenha atingido. E ele se tornou nosso sumo sacerdote. Ele se tornou nosso sumo sacerdote e sofreu em todos os aspectos, assim como nós, para que pudesse entender nossas fraquezas e se tornar nosso fiel sumo sacerdote. Sabe, nossa perspectiva será muito diferente quando chegarmos ao céu. Imagino que quando chegarmos lá e virmos como é lindo, vamos pensar que estúpido eu fui. Me preocupando todo esse tempo ou quão ridículo fui. Sabe, quando Jó repreendeu Deus e começou a exigir respostas, Deus finalmente se cansou disso e o aceitou.
E se você ler os últimos capítulos de Jó, é realmente muito divertido. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Sabe? E é preciso uma fé muito maior para ter perguntas sem respostas para as coisas que parecem tão imerecidas e injustas e ainda assim continuar confiando e amando a Deus do que ter todas as respostas e nenhum problema. Nosso objetivo é ter todas as respostas e nenhum problema, mas você não vai conseguir isso. Vou contar um segredo, você não vai ter isso. Salmo 131, Davi disse: Senhor, meu coração não é soberbo, nem meus olhos são altivos, como também não me esforço em coisas grandes ou coisas maravilhosas demais para mim. O que ele estava dizendo? Deus, algumas dessas coisas estão acima de mim, eu nem vou entrar nelas. E nem vou tentar entendê-las. Sabe, a Bíblia diz que até a criação está gemendo, esperando a redenção dos filhos e filhas de Deus. Às vezes eu acho que posso sentir os gemidos na terra nesses nossos dias. É como se... Eu não sei. A primavera é sempre como uma promessa se tornando realidade. Tudo morre no inverno. Eu tenho um arbusto do lado de fora da janela onde me exercito e tirei uma foto dele porque no inverno passado tudo tinha caído, exceto uma pequena pétala de flor que... Pensei assim, que engraçado, porque é assim que somos. Cara, nós suportamos. Aquela flor não ia desistir e cair. Ela disse, eu vou aguentar. E agora, eu olho lá para fora apenas 2 ou 3 meses depois. Está tudo verde, tem essas pequenas bolas de neve brancas por toda a parte. E é como se toda a primavera fosse como uma promessa de redenção em nossas vidas. Não importa o quão mortas as coisas pareçam, podem ser trazidas de volta à vida. Amém? E não importa o que tenha passado, você pode ter alegria, você pode ter paz. Não importa quantas pessoas tenham te machucado, há outras pessoas que amam você. Não se deixe se tornar alguém amargo. Temos uma promessa em Apocalipse 21:4 de que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais angústia, tristeza ou luto, nem choro, nem dor, pois as velhas condições e a antiga ordem das coisas já passaram. A Bíblia não nos diz tanto sobre o céu quanto gostaríamos de saber, mas nos diz que lá não haverá choro, nem lágrimas, nem dor. Não precisaremos de luz artificial, porque Jesus, ele será a nossa luz. Vai ser uma atmosfera de amor perfeito. Imagine que todos nós vamos realmente amar uns aos outros. Realmente amar um ao outro. E todos vamos ser perfeitos. Isso não será bom? Teremos um corpo glorificado. Nossas calorias não serão contadas. E Paulo, ele chama as coisas pelas quais estava passando de leve e momentânea tribulação. Em 2 Coríntios 4:17, esse homem foi espancado, preso, passou fome, sabe, tudo que você possa imaginar. E ele diz, pois nossa leve e momentânea tribulação. E ela é momentânea porque, se comparado à eternidade, não é nada. Quer saber, às vezes, você acha que o tempo passa muito devagar, mas antes que você perceba, sua vida se foi. Eu olho para minha vida e não posso acreditar que tenho a idade que eu tenho. E quantos anos mais eu estarei aqui, eu não sei. Eu posso ser mãe e viver até os 100 anos, eu não sei. Só para irritar o diabo. Mas não desperdice seus dias se preocupando e ficando chateado e tentando entender coisas que estão além de você. João 10:10. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha e desfrute a sua vida e a tenha em abundância e em plenitude até que ela possa transbordar. E essa é uma decisão que você tem que tomar.
Você não pode apenas esperar que isso aconteça. Você pode ser alegre de propósito. Pode confiar em Deus de propósito. No momento em que eu tiver medo, eu colocarei a minha confiança em ti. Às vezes é bom olhar para os lugares onde Davi disse: eu vou. Este é o dia que o Senhor já fez. Eu vou me alegrar e regozijar. Temos uma vontade? Já teve um coração partido? Jesus cura os quebrantados de coração. Temos esperança. Em Cristo sempre temos esperança. E a esperança é uma expectativa confiante de que algo bom está prestes a acontecer. Eu amo isso. E 1 Pedro 1,3 diz: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que pela sua misericórdia ilimitada nascemos de novo para uma esperança sempre viva. Eu amo isso. No Antigo Testamento diz: se você se tornar um prisioneiro da esperança, Deus lhe dará o dobro de tudo aquilo que você perdeu. Como eu disse, não tem escrituras que prometam que nunca teremos dor, mas há uma abundância de escrituras que nos prometem restauração. Deixe-me ler algumas delas para você. Isaías 61:7. Em vez de sua antiga vergonha, você terá uma recompensa dupla. Esta palavra significa prêmio. Em vez da desonra e opróbrio, seu povo se alegrará em sua porção. Portanto, em sua terra eles possuirão o dobro do que perderam, e uma alegria eterna será deles. Todos digam: eu vou receber o dobro pelo meu problema. Joel 2,25. Eu vos restituirei os anos consumidos pelos gafanhotos, o devorador, o destruidor, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Jó 42:10. E o Senhor transformou o cativeiro de Jó e restaurou a sua sorte quando orava pelos seus amigos. Além disso, o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Concentre-se nas promessas, não em todas as suas perguntas não respondidas. E quanto à esperança de cura, alguém já ficou doente? Eu passei por muitas coisas físicas na minha vida. Estou olhando para várias pessoas aqui que conheço algumas das coisas físicas que vocês passaram e ainda assim estão aqui hoje. Tão alegres quanto podem ser. E eu tive muitas curas na minha vida. Eu passei por muitas coisas, mas Deus sempre veio ao meu encontro. E pode haver algo mais chegando, mas você ganha experiência com Deus e chega ao ponto em que não tem medo dessas coisas, porque você sabe que Deus acabará por resolver isso para o bem. Jeremias 30:17 diz: eu te restaurarei a saúde. E sabe, se você está assistindo hoje e está doente, tome isso como uma promessa de Deus para você. Eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Porque te chamaram de a rejeitada, dizendo: esta é Sião, a quem ninguém procura e com quem ninguém se importa. Bem, Deus se importa. Ele quer você e Ele diz: eu vou restaurar a sua saúde. Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Existe algo difícil para mim? Não há nada que você esteja passando que seja muito difícil para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. E Ele é fiel e você pode confiar nele. Pode demorar mais do que você acha que deveria. Geralmente Ele não chega cedo, mas nunca se atrasa. Pode parecer que Ele está atrasado ou como se estivesse dormindo no fundo do barco durante a tempestade, como com os discípulos, mas Ele sempre sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sempre tem você na mente, Ele tem um plano para você, e se você ficar com Deus, o diabo não poderá te vencer. Amém? Obrigada por nos assistir hoje. Espero que sua confiança esteja crescendo em Deus e que, da próxima vez que acontecer algo que você não entenda, você não perca seu tempo tentando entender, mas que em vez de dizer por que Deus, por quê, diga: Deus, eu confio em ti. Eu sei que você me ama e eu confio em ti.
Obrigada por estar conosco. A gente se vê amanhã.